Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Elisângela Gadelha, do Ateliê Pedagogas da Arte, e hoje nós vamos falar sobre as bandeiras do Brasil. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica com a gente até o final do vídeo, que você não vai se arrepender. Então, vamos lá? Hoje eu trouxe uma convidada especial. Essa aqui, ó, a Paçoca. Ela é muito curiosa e não quis deixar eu gravar o vídeo enquanto eu não mostrasse ela. Oi, Paçoca, tudo bem? Tudo bem! Olha só. Ela é uma lagartinha muito curiosa e ela queria saber: existiu outras bandeiras que não era do Brasil? Eu falei para ela que sim. Então ela disse: eu quero saber. Hoje nós vamos falar sobre as bandeiras do Brasil. Você sabia que o Brasil já teve 12 bandeiras até chegar na que a gente tem hoje? Essa aqui, ó, é verde, amarelo, azul e branco. Essas são as cores da nossa bandeira. Mas você sabia que antes não era assim? Pois é. E hoje nesse vídeo eu vou contar para vocês quais eram as outras bandeiras e vou mostrar de uma por uma para você saber. Vocês sabiam que a primeira bandeira aqui do Brasil, ela era vermelha? Pois é, era a bandeira da Ordem de Cristo. Ela foi criada em 1500. Depois da chegada dos portugueses, foi a primeira bandeira hasteada aqui no Brasil, pertencente à ordem que financiou as grandes navegações portuguesas. A cruz vermelha estava estampada nas velas de Pedro Álvares Cabral. Você sabia disso? Sabia, Paçoquinha? Ela tinha a cor vermelha. Olha só, a Paçoquinha também tem cor vermelha. Gostou, né? Então, a segunda bandeira foi a bandeira real. Essa aqui, ó. Ela teve em vigor entre 1500 e 1521. Era a bandeira de Portugal quando o Brasil foi descoberto. Como o nosso país passou a fazer parte do Reino de Portugal, o símbolo também era hasteado aqui. O escudo de Portugal está sobre a cruz da Ordem de Cristo, aquela cruz vermelha que foi a primeira bandeira hasteada aqui no Brasil. A terceira bandeira foi conhecida como a bandeira de Dom João III. Essa aqui, ó. Ela ficou em vigor entre 1521 e 1616. O rei de Portugal, Dom João III, era conhecido como o colonizador. Após o descobrimento do Brasil, o brasão dele foi usado nas bandeiras presentes nas viagens de exploração e colonização do Brasil. Essa aqui. Tá gostando, Paçoquinha, de conhecer as bandeiras, mas ainda tem muito mais. A gente agora vai para a quarta bandeira. A bandeira conhecida como Bandeira do Domínio Espanhol. Essa aqui. Ela ficou em vigor entre 1616 e 1640. Em 1580, foi formada a União Ibérica, junção entre coroas espanholas e portuguesas. Em 1616, o espanhol Felipe II assumiu o trono e criou esta bandeira para Portugal e as colônias, entre elas o Brasil, que no momento era colônia de Portugal. A quinta bandeira é conhecida como a Bandeira da Restauração. Olha só ela aqui. Ela esteve em vigor em 1640 e 1683. Marca o fim do domínio espanhol sobre Portugal. A borda azul representa Nossa Senhora da Conceição, que 6 anos depois tornou-se a padroeira dos portugueses. Um nome bem interessante, né? Porque quando Portugal restaurou seu reino, ele fez o nome da bandeira, Bandeira da Restauração. Vê? Muito legal. É muito interessante conhecer a história. A sexta bandeira, olha ela aqui, foi conhecida como a Bandeira do Principado do Brasil. Ela ficou em vigor entre 1645 e 1816. Foi a primeira bandeira criada especialmente para o Brasil. A esfera de ouro fazia parte de outras flâmulas, como do rei de Portugal, Dom Manuel I. Acima dela ficava a cruz da Ordem de Cristo. Lembra aquela do iniciozinho, aquela vermelhinha lá? Bem legal, né? A sétima bandeira foi conhecida como a Bandeira de Dom Pedro II de Portugal. Ela ficou em vigor entre 1683 e 1706, adotada depois da morte do rei de Portugal, Dom Afonso VI. O verde aparece pela primeira vez
A cor existe até hoje na nossa bandeira. Olha onde começou o verde. A oitava bandeira foi conhecida como a bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. Ela ficou em vigor entre 1816 e 1821. Olha ela aqui. Em 1815, o Brasil se tornou reino. Na bandeira criada no ano seguinte, nosso país é representado pela esfera de ouro. Lembra aquela esfera de ouro que a gente viu na bandeira anterior? E ela foi usada na época do rei Dom João VI. Muito legal. A nona bandeira foi conhecida como a bandeira do regime constitucional. Olha aqui ela. Ela ficou em vigor entre 1821 e 1822. A última bandeira com símbolos portugueses usada em terras brasileiras. Foi criada depois que a monarquia tradicional acabou em Portugal, em 1820. Surgiu por lá a monarquia constitucionalista. A coroa passou a ser subordinada ao poder legislativo, com a instituição de um parlamento. Vê só que legal, gente. Muito, muito legal, né? Vocês acham bonita essa bandeira? Eu achei ela bonita. A 10ª bandeira se chamava Bandeira Imperial do Brasil. Olha só ela aqui. Ela ficou em vigor entre 1822 e 1889. Ela surgiu durante o governo do imperador Dom Pedro I e marca a libertação política em relação a Portugal. O café e o tabaco representam a riqueza do país e as 19 estrelas são as províncias em que o Brasil era dividido na época. Olha que bandeira linda! A 11ª bandeira era conhecida como a Bandeira Provisória da República. Olha só, ela ficou em vigor de 15 a 19 de novembro de 1889. Bem pouquinho tempo, né? Ela parece, olha só como que ela é. Ela parece até uma versão brasileira da bandeira dos Estados Unidos. Ela foi instituída provisoriamente por 4 dias, após a proclamação da República. Em seguida, surgiria a bandeira que usamos até hoje. A 12ª bandeira é a nossa bandeira nacional. Ela foi criada em 19 de novembro de 1889. A bandeira que usamos até hoje foi idealizada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Leme e desenhada pelo artista Dácio Vilares. Ela foi apresentada 4 dias depois da proclamação da República, substituindo a antiga bandeira imperial. Ela ficou muito linda, né? E aí, Paçoquinha, gostou de conhecer todas as bandeiras? Sim! A Paçoquinha disse pra mim que ela tem uma pergunta. Se teve todas aquelas bandeiras, então qual é o significado das cores dessa nossa bandeira? Bem boa pergunta, Paçoquinha. Vocês sabem qual é o significado de cada cor da bandeira que a gente tem hoje? Vocês vão dizer para mim que é o verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu. Será que é isso mesmo? Será que ela foi criada com esse intuito? Será? Você sabia que essas cores foram escolhidas por outro motivo? Não sabia? Pois você vai ficar sabendo agora. A nossa bandeira atual, ela tem as cores verde, amarelo e azul e branco. Mas elas têm um duplo sentido. Inicialmente, quando elas foram criadas, cada uma dessas cores tiveram um motivo para serem utilizadas na bandeira. O verde representava o escudo da família real de Bragança e também, hoje em dia, ele é reconhecido como o verde das nossas florestas e matas. O amarelo era a cor da casa de Habsburg, da Imperatriz Leopoldina, e também é conhecido hoje como o amarelo do ouro das nossas riquezas do Brasil. O azul e o branco são emprestados da bandeira do Reino Unido do Brasil. Lembra aquele Reino Unido que era de Portugal, Brasil e Algarves? Então, o azul e o branco foi emprestado deles, mas passaram a significar o céu estrelado do Rio de Janeiro após a proclamação da República. Muito legal, né? Bem interessante essas informações, não é, Paçoquinha? E aí,
Você gostou de conhecer a história das bandeiras do Brasil? Você sabia que existiam 12 bandeiras? É muito legal a gente conhecer a história do nosso Brasil. E agora que está chegando o dia da independência, nós vamos conhecer também a história da independência. Então aguarde que no próximo vídeo nós vamos conhecer a história da independência. Você conhece, Paçoquinha? Eu acho que ela não conhece, mas ela vai ficar conhecendo. E você também. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, deixa seu like e se inscreve no canal, porque vai ter muita coisa legal ainda daqui pra frente, tá bom? Então, um beijo